amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fabrício Lima, juiz do trabalho aqui em Minas Gerais, sou coordenador de cursos de pós-graduação, sou professor e também coautor do Manual do Compliance Trabalhista. E para mim é uma grande honra participar aqui do Pensar Contabilidade e manter esse contato aí com vocês, poder debater um pouquinho dessa questão que eu tanto gosto, que eu tanto estudo, que é o compliance trabalhista. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me enviar alguma questão, algum debate, eu vou ficar à disposição, eu vou compartilhar meu contato com vocês. Eu vou colocar aqui na tela, só um segundinho. Bom, aqui está o meu contato, @professor Fabrício Lima no Instagram. Podem me enviar um direct. Se quiserem debater alguma questão, eu fico à disposição por lá. Bom, gente, o tema da minha palestra aqui é o compliance trabalhista. E, para fazer uma introdução sobre a temática, eu gostaria de dizer, primeiramente, para vocês, eu acho que a grande maioria de vocês já devem saber, que o compliance ele não é nada por si só, né? O compliance ele é um princípio de governança corporativa, ou seja, um novo pensar, um novo modelo de gestão das empresas, né? Que tem lá como pilares 4 princípios fundamentais, né? A transparência, a conformidade, o compliance, que a gente conhece aqui no nosso país, a equidade, né? Tratar todos de maneira igualitária, todos aqueles stakeholders, aquelas pessoas com as quais a empresa mantém um relacionamento, então, a equidade e a prestação de contas, né? Então, o compliance por si só ele é um princípio de governança corporativa que foi desenvolvida, né, nos Estados Unidos, que foi desenvolvida na Europa e que tem, né, um dos principais focos o cumprimento legislativo, né, para se evitar desvio de condutas, para se evitar combate à corrupção. Então, a gente tem, né, como um aspecto muito importante dos modelos de governança corporativa a figura do compliance, o compliance como um todo, né, e não apenas o compliance trabalhista que a gente vai debater aqui na nossa palestra. Primeiramente, né, eu gostaria de falar para vocês, né, é muito importante isso que a gente analise. Muitos entendem, né, que programas de governança corporativa, programas de compliance seriam investimentos desnecessários ou, às vezes, não traria nenhum benefício para as empresas. E aí eu destaco já para vocês aí uma pesquisa que foi feita, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Que demonstra que os investidores, isso nas sociedades abertas, né, que comercializam ações em bolsa de valores, a grande maioria, olha lá, a gente tem 45% que aceitariam pagar um pouco menos que 10%, mas aceitariam pagar um ágio por ações de uma empresa que tenha uma boa governança corporativa, 17% aceitariam pagar mais de 10% e 30% aceitariam pagar 20% de ágio por ações dessa determinada companhia. E por que isso? Porque companhias que possuem um bom programa, né, um bom modelo de governança corporativa ou um bom programa de compliance, elas geram menores riscos. E muito mais do que isso, a gente vai ver aqui quando a gente trata de compliance trabalhista. Existe uma grande probabilidade os resultados dessas empresas serem maiores, melhores. Então, é uma questão aí de colocar na ponta da calculadora aí. A gente vai perceber que fazer compliance compensa, não só por obrigação legal, mas sim como um novo modelo, porque a empresa assim pensa, a empresa assim tem interesse, né? Eu sei, né, a gente pode discutir aí um pouquinho que no nosso país a gente passa a ter, né, legislações que estão exigindo que as empresas adotem programas de compliance. A gente tem empresas internacionais que exigem que as empresas brasileiras possuam programas de compliance para exportar. A nova lei de licitações colocou lá como um critério de desempate, né, a utilização, a existência de programas de compliance. Dependendo do porte da contratação, a empresa vai ter 6 meses para instituir um programa de compliance. Só que o que a gente tem que entender é que um programa de compliance ele deve ser feito não por obrigação,
mas sim porque a empresa entende os benefícios que esse programa vai trazer na gestão da companhia, não por obrigação, porque eu tenho um grande receio de empresas que constituem programa de compliance apenas para cumprir requisitos de contratação e somente o façam de maneira formal, sem cumprir, sem entender, sem acreditar naquele programa, e isso pode prejudicar ao invés de auxiliar. Eu falo muito disso, né? Que o tiro pode sair pela culatra. Então, muito cuidado com relação a isso. Né? O programa de compliance tem que ser instituído porque a empresa entende a importância dele e sabe que dessa instituição ela vai trazer bons resultados, vai trazer um lucro. Eu coloquei para vocês, né, uma definição do que seria compliance lá do Comitê da Basileia, né, o Comitê de Supervisão Bancária, e eu vou fazer uma breve leitura, porque depois a gente vai explicar alguns conceitos para vocês aí no decorrer da minha palestra. O que seria compliance, então, segundo a definição do Comitê da Basileia? Compliance é definido como uma função independente dentro da organização que permite identificar, aconselhar, alertar, monitorar e relatar os riscos de conformidade, ou seja, o risco de receber sanções por violações legais ou regulatórias, sofrendo perdas financeiras ou perdas de reputação, riscos de conformidade como consequência de não cumprimento das leis, dos regulamentos, padrões de autorregulação da organização, códigos de conduta, obrigações de conformidade aplicável às suas atividades. Nessa definição, a gente já tem aqui alguns conceitos importantes. Primeiro, o programa de compliance ele deve ter determinada independência em relação à gestão da companhia. Por quê? Se não existir essa necessária independência, existe um grande risco da existência de conflito de interesse, da existência de desvios e de perda de eficácia nesse programa. Então, isso é muito bacana. E outra questão que é muito importante, que é aliada aos programas de compliance, que é a gestão de riscos. Né? Evitar, né, que ocorram desvios de conduta com base na legislação. Então, é muito importante, a gente vai destacar isso aqui mais à frente. Aqui na tela seguinte, a gente tem nosso amigo aí, Mr. Bean, né? Está meio aí pensativo. Existe compliance trabalhista? Vocês já devem ter ouvido alguém dizer, vocês já devem ter lido a respeito disso. Existem professores, existem especialistas que defendem que não existe compliance trabalhista. E eu, Fabrício, né, coautor aí do Manual de Compliance Trabalhista, venho, né, de uma certa forma, concordar. O compliance trabalhista, ele não existe por si só. Né? O compliance ele é indivisível. Né? A companhia adota ferramentas de compliance, a empresa adota ferramentas de compliance para todo o seu modelo de atuação, e não somente em relação às questões trabalhistas. Mas então, por que a gente trata, por que eu estou aqui ministrando uma palestra sobre compliance trabalhista? Na verdade, o compliance trabalhista que a gente quer dizer é um novo olhar sobre os programas de compliance. Programas de compliance, eles, muitas das vezes, eles são fundamentados com base no poder empregatício, né, que o empregador passa a ter quando ele contrata um funcionário. E exercendo esse poder empregatício, o que o patrão vai fazer? Ele vai estabelecer, por exemplo, um código de conduta. Um código de conduta nada mais é do que a manifestação do livre exercício desse poder empregatício. Bacana. Só que tem um problema. Esse poder empregatício, a gente que é da área trabalhista, a gente que estuda as relações de trabalho, a gente sabe que ele não é ilimitado. Ele encontra limites na boa-fé, na legislação, nos direitos humanos. Então, por isso a gente diz que é muito importante um novo olhar sobre os programas de compliance, porque caso contrário, né, dependendo do que for inserido em um código de conduta, ou dependendo, por exemplo, de uma punição ou de uma forma que uma investigação de compliance seja feita, isso pode violar direitos humanos fundamentais, isso pode violar direitos dos trabalhadores, e a empresa, talvez, mesmo tendo razão naquilo, ela pode sofrer suas consequências. E eu também digo, né? Não existe uma pessoa meio honesta. Eu sou honesto, eu ajo em compliance para fins tributários, mas para fins trabalhistas eu descumpro a legislação trabalhista. Não, não é assim que funciona. Então, o programa de compliance ele tem que ser integral, né? E a visão trabalhista dos programas de compliance
é extremamente importante justamente para a gente saber os limites, né? Porque a gente sabe que a maioria das organizações existe um grande fluxo de dados de empregados, existe um grande fluxo de relações intersubjetivas entre líderes, gestores e empregados. E os programas de compliance estão aí, né, utilizando, tentando regulamentar essas relações. Então, a visão trabalhista do compliance é, sim, extremamente importante, por isso a gente defende, né, esse foco trabalhista dos programas de compliance. Outra coisa que me perguntam muito, professor, programa de compliance ou programa de integridade? No nosso livro, lá no Manual do Compliance Trabalhista, a gente utiliza como expressões sinônimas, mas eu já destaco que há doutrinadores, há professores, há estudiosos que falam que programas de integridade seriam restritos ao combate à corrupção, né? Questões relacionadas a crimes. E o compliance seria algo mais abrangente, levando em consideração as relações comerciais, as relações trabalhistas, que não estritamente relacionadas ao combate à corrupção, crimes, nesse sentido. Bacana, gente? E aí, né, eu disse que existe compliance trabalhista, defendo que existe essa visão trabalhista dos programas de compliance e tento aqui provar, né? Aqui desculpa, passou rápido. Deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos, né, uma cartilha, né, da Organização Internacional do Trabalho que demonstra, né, a preocupação com a existência de programas de compliance. Deixa eu voltar aqui de novo, que foi muito rápido, de programas de compliance em cadeias de produção. Aqui nós temos uma agência internacional do Canadá que se preocupa com programas de compliance, da existência de programas de compliance. E aqui, deixa eu voltar aqui mais uma vez, a gente tem a agência norte-americana, né, uma preocupação com programas de compliance. Então, isso é muito importante. Depois eu peço para o pessoal disponibilizar os slides aí para vocês, que pode ser muito importante. Gente, aqui eu coloquei para vocês o chamado tripé dos programas de compliance. Vocês vão dizer, professor, isso aí não é um tripé, isso é um triângulo. Mas eu acho que é a melhor forma de representar aí, né? Fica mais fácil da gente visualizar, que são, né, aspectos importantes de um programa de compliance. E eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo para a gente entender de maneira mais adequada. Então, os programas de compliance, eles sempre atuam aí com base nesse tripé de prevenção, detecção e remediação. Ou seja, primeiro eu tento prevenir para que o risco não ocorra. Se o risco ocorrer, eu tenho que estabelecer mecanismos para detectar, descobrir o quanto antes. E se detectado, eu tenho que remediar, eu tenho que tomar providências. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma questão relacionada à legislação trabalhista. Determinado empregado, né, não está fazendo o uso do equipamento de proteção individual. A gente sabe, né, inclusive existe previsão na CLT, que, a depender da situação, ele pode ser dispensado imotivadamente por não fazer uso do EPI. Beleza. Mas ele não está usando. E aí você, responsável pelo programa de compliance, você está lá fazendo uma visita no chão de fábrica e você está verificando lá os funcionários sem a utilização do EPI. O que você vai fazer? Conhecedor da legislação trabalhista, conhecedor da possibilidade, né, da ocorrência de um acidente ou de um adoecimento, das consequências com relação a isso, você vai ter que criar mecanismos para prevenir que aquilo não ocorra mais. E aí você vai analisar as causas. Por que não tem EPI? Porque a empresa não está comprando, ou porque a empresa compra, mas fornece, mas não fiscaliza o uso, você vai investigar. Aí você investigou é porque não existe fiscalização de uso, porque os funcionários se sentem desconfortáveis com relação àquilo. Está errado, né? O desconforto não impede o uso, né? Pelo contrário, a empresa até pode, né, com a preocupação com o capital humano, encontrar equipamentos, e essa é uma visão de compliance também, né, EPIs que não causassem esse desconforto. Mas não existe aquele EPI que tem que ser utilizado, não tem o que ser feito. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que regulamentar. Primeiro, como prevenção. Como prevenção, vamos colocar no código de conduta? Então, vamos lá orientar, né, criar uma previsão específica lá no código de conduta sobre a obrigatoriedade da utilização do EPI. Basta isso? Não, a gente tem que treinar
né? A gente vai ver lá nos pilares dos programas de compliance que o treinamento é muito importante para a eficácia de um programa de compliance. E aí a gente vai orientar, a gente vai esclarecer, vai explicar e vai dizer para o funcionário, ó, aqui na empresa a gente zela pela segurança e pela saúde dos funcionários. E a gente criou um programa, estabeleceu um programa e tem a previsão de que é necessária a utilização dos equipamentos de proteção individual. E a gente pode, inclusive, aplicar sanções em decorrência disso, e não só por conta do programa. Isso está na CLT. Bacana, a gente orientou, falou para todo mundo. Belezinha. Então, a gente está na prevenção. Só que aí a gente tem que estabelecer ferramentas para ver se aquilo funcionou, que são os mecanismos de detecção, né? A gente vai ter aí auditoria, monitoramento, o próprio líder, né, pode fiscalizar, canais de denúncia para detectar. Detectou eventual desvio, o que a gente vai fazer? Tomar providências. A depender do caso, ele vai sofrer uma advertência, vai sofrer aí uma suspensão, podendo, inclusive, ser dispensado por justa causa. Ah, mas são todos os funcionários que continuam não fazendo uso. O que a gente vai fazer? A gente vai tomar providências em relação à prevenção, porque não funcionou. A gente sempre fala, né, do ciclo de melhoria contínua lá de DEME, né, o PDCA, né? A gente tem que estar sempre, o programa de compliance vale isso para o programa de compliance. Ele tem que estar sempre sendo estruturado, sempre sendo corrigidas as falhas. O outro exemplo que eu dou aqui, aí eu dei o exemplo dos EPIs, que tem previsão legal, né, a utilização obrigatória, inclusive, da punição, mas eu vou dar um exemplo que não tem previsão legal e demonstra, né, como o programa de compliance pode ser útil para uma determinada empresa. Eu sou lá proprietário lá de uma franquia do McDonald's no shopping. E determinado dia eu chego lá, né? Tá lá, tô chegando para entrar na minha loja lá, e eu verifico um funcionário da minha loja no Bob's, utilizando o uniforme dele, comprando produtos do Bob's e consumindo esses produtos do Bob's, concorrente direto, lá na área de convivência lá do shopping, onde os clientes frequentam. E eu fico extremamente constrangido com aquilo, né? Chateado. E aí eu pergunto a vocês, eu poderia punir esse funcionário? Penso eu que não, né? Pela legislação trabalhista, só pela legislação trabalhista, não. Se ele está no intervalo dele, ele faz o que ele quiser no momento dele, direito à desconexão. Ah, mas ele está utilizando o uniforme. Mas tem alguma legislação estabelecendo que não pode fazer uso do uniforme durante o intervalo, nesse aspecto? Não, né? Acho que não. Então, eu não poderia puni-lo. Mas o que vocês acham? Vocês acham que isso seria adequado? Penso eu que não, porque, pô, o que os meus clientes vão pensar? Né? O funcionário do McDonald's comprando no Bob's. Por que será? Será que a carne está estragada, está vencida? Será que não tem um asseio, a higiene? Está meio errado isso, né? Eu até saí da fila do McDonald's e fui lá comprar no Bob's. Isso está errado, isso é uma conduta que a gente lá, né, sobre o viés de prevenção, a gente precisa tomar conta, a gente precisaria que não ocorresse. E aí eu pergunto a vocês, seria razoável, seria justificado a gente colocar lá no nosso código de conduta uma orientação nesse sentido? De que os funcionários fazendo uso do uniforme, mesmo depois do horário, mesmo durante o intervalo, não poderiam consumir produtos de empresas concorrentes? Ou isso seria um abuso do poder empregatício? Penso eu que não. Eu acho que é razoável. Vocês concordam comigo? Que é razoável? Seria razoável? Então, bacana. A gente vai. Então, o risco que a gente previu, um risco que a gente ainda não tinha se atentado, a gente vai tratar esse risco. A gente vai colocar no nosso código de conduta? Basta colocar no código de conduta? Claro que não. A gente tem que treinar, a gente tem que orientar. A gente tem que estabelecer, ó, aqui na empresa, a gente estabeleceu o código de conduta e, a partir dessa nova política, a gente não espera que os nossos funcionários não façam mais isso. Beleza, então a gente está prevenindo. E aí depois, basta prevenir? Não. A gente tem que criar mecanismos de detecção. Aí vai ter o canal de denúncia, pode ter auditoria, monitoramento, para verificar se está tudo dando certo. Se não estiver tudo dando certo, a gente vai tomar providências, a gente vai remediar.
E aí, a gente sabe, são inúmeras questões que envolvem a relação trabalhista entre empregado e empregador. E tudo isso a gente pode colocar aí nessa visão de prevenção. O que eu espero que não aconteça? E o que eu posso fazer para que isso seja evitado? Então, a gente está sempre aí nesse tripé, né? E se não existisse a previsão, a gente vai criar uma previsão, então, para que a partir dali não aconteça mais. Então, esse tripé, tudo que a gente for analisar com o foco em compliance, a gente vai ter que ter em mente esse tripé. E aí vem uma outra pergunta para a gente. O que seria esse blue washing? Né? Não sei se vocês já ouviram falar do greenwashing. O que era o greenwashing? Né? O que é o greenwashing? É uma empresa que se dizia ambientalmente responsável, respeitadora aí do meio ambiente, dos animais, para a sua clientela, para o governo. Mas, de fato, a gente ia lá investigar e verificava que o que ela pregava não é o que ela era. Né? Ela poluía os rios, poluía o meio ambiente, soltava fumaça, então ela vendia o que ela não era. O bluewashing, por sua vez, nada mais é do que a gente chama de compliance de papel, compliance de fachada, que é aquela empresa que, teoricamente, implanta um programa de compliance, a gente vai ver quais são os pilares lá, tem tudo bonitinho, mas, de fato, ela não é aquilo que ela aparenta ser para os seus consumidores, para o poder público, para os seus contratantes. É o famoso lobo em pele de cordeiro. Isso é o bluewashing. E quais são os riscos do bluewashing? Se for detectado a existência de bluewashing, a empresa pode ter suas punições agravadas, porque ela se fez, né, se apresentou como algo que ela não é. No nosso manual de compliance, a gente cita um caso de uma sentença trabalhista, em que a juíza, o que ela fez? Juíza lá do Rio. Ela constou na sentença dela, que era um caso de assédio moral. E ela falou, analisando o site do Banco X, eu verifiquei que ele se apresenta para os seus consumidores como respeitador dos direitos humanos, das relações interpessoais, evitando o assédio, evitando a ocorrência de condutas de exclusão. E aqui nos autos, o que eu verifiquei é justamente o contrário, que a autora foi perseguida, foi humilhada, foi constrangida. E aí ela falou, então eu percebo que o que a empresa fala para os seus clientes para angariá-los é completamente diferente daquilo que ela efetivamente faz. E por isso, uma condenação de 200 mil que eu iria fixar, eu fixo no dobro, em 400 mil reais, para punir essa conduta. E essa é a minha preocupação, essa é a nossa preocupação com os programas de compliance que estão sendo criados, tão somente com o intuito de cumprir legislação de licitação, cumprir obrigações de contratação, sem a preocupação efetiva, sem se entender para que serve, quais seriam as finalidades de um programa efetivo de compliance. Compliance, a gente sempre fala, ele é uma cultura, né? É uma cultura. Compliance não é uma questão que a gente cumpre ali, que a gente estabelece no dia a dia, tão somente para cumprir tabela. Não. Né? A gente precisa internalizar, a gente precisa acreditar em um programa de compliance. E eu digo para vocês também, programas de compliance, eles são interdisciplinares. Nós, do direito, chegamos depois nos programas de compliance. Os administradores, os contadores, os gerentes de recursos humanos, engenheiros já se preocupavam com programas de compliance muito antes. Né? Então, quem atua na área contábil pode sim participar, pode sim auxiliar, e existe um nicho de mercado muito grande no que diz respeito aos pilares dos programas de compliance. Existem empresas que vão trabalhar só com denúncia, empresas que vão fornecer serviços de investigação, outras de monitoramento, auditoria. A gente vai ver aí no slide seguinte, são inúmeras questões que podem aí servir para a atuação do profissional. Então, é muito bacana. Tá? Tem empresas que fornecem tudo, né? Mas, para quem pretenda começar no setor, para quem pretenda atuar, a orientação é que a gente pegue um nicho aí, né, e comece a atuar e fornecer, oferecer esse serviço, né, que pode ser bacana, pode ser interessante. E muitos me perguntam, mas o que o juiz tem uma preocupação com isso, né? E eu destaco, a partir do momento que as empresas instituam programas de compliance verdadeiros e procurem gerir os riscos trabalhistas e procurem cumprir a legislação,
os direitos trabalhistas deixarão de ser descumpridos ou serão descumpridos em menor escala. Um assediador, assédio moral, né? A pessoa já tem um perfil de assediador. Se a empresa não tem nenhum mecanismo, né, de prevenção e de remediação, de denúncia, o que vai acontecer? Ele vai assediar um, vai assediar dois, vai assediar três, vai assediar quatro, até um dia a empresa descobrir e tomar providências. Se essa empresa tem um programa de compliance efetivo, ele vai assediar um, ou talvez nem vai assediar um, porque ele sabe que lá vai ter um canal de denúncia. E se ele assim agir, ele vai ser denunciado e vai ser punido. Então, com base nisso, a legislação trabalhista é cumprida e direitos não são lesados. Então, é muito bacana, a gente acredita efetivamente que o programa de compliance bem feito serve para a efetividade dos direitos trabalhistas, dos direitos fundamentais trabalhistas. Então, isso é muito importante e é por isso que eu, enquanto juiz do trabalho, né, pesquisei, escrevi, né, e hoje estou aqui falando com vocês sobre os programas de compliance. E aqui, né, para quem nunca teve uma ideia, né, sobre o que seria um programa de compliance, essa tela resume muito bem, né? Nosso tempo não é um tempo muito longo, mas essa tela resume muito bem quais são os pilares que são úteis que as empresas passariam a adotar para tentar agir em conformidade, né? A gente sempre diz, os programas de compliance não tem nenhuma lei falando, o programa de compliance tem que ser assim, tem que ser assado. E isso como modelo de autorregulamentação, que a empresa quer assim agir, né? Existe sim programa de integridade lá na lei de combate à corrupção com alguns requisitos, mas como medida de governança corporativa, a empresa vai adotar o melhor modelo que ela entenda para as suas atividades. E um modelo de programa de compliance, ele não vale, né? No nosso manual a gente fala, cita lá, a máxima de one size fits all. O que é isso? Um tamanho serve para todos. Não existe um tamanho único para o programa de compliance. Nada disso. Por quê? Porque cada empresa tem um risco diferente. Cada localidade tem um risco diferente. A gente importar modelos lá dos Estados Unidos e aplicá-los aqui no Brasil pode não dar muito certo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui na minha região, existe uma prática de que, nos finais de ano, né, os moradores eles costumam presentear aquele pessoal da coleta de lixo nos caminhões com panetones, com bebidas, né, Cida Cerezer, aquela champanhe, Cida Cerezer. E sempre isso é uma cultura. E aí, o que eu digo para vocês? Suponhamos que essa empresa lá, né, que participou da licitação e explora a atividade dos caminhões, é uma empresa norte-americana. E como empresa norte-americana, ela tem lá seu código de conduta. E eu não sei se vocês sabem, né? Nos Estados Unidos existe uma questão cultural muito mais rigorosa do que no nosso país com relação a bebidas alcoólicas. Em determinados estados, em determinadas cidades, por exemplo, a gente não pode sair e consumir bebida alcoólica na rua, né? Em determinadas localidades, só com 21 anos que a pessoa vai poder consumir bebidas alcoólicas. E em muitos códigos de conduta norte-americanos, tem a previsão lá de que você não pode receber nenhum brinde, nenhuma oferta enquanto empregado com bebida alcoólica. E aí eu pergunto para vocês, a gente traz esse modelo norte-americano, implanta aqui no Brasil, porque essa é a empresa internacional que participou da licitação. E aí o que acontece? Quem vai aplicar esse código de conduta somos nós, grande parte, o gerente é brasileiro, o líder é brasileiro, e não vê nenhum problema naquilo, ganhar um panetone e uma Cida Cerezer, né? Custa, não sei, R$10, R$11, não sei quanto custa. E aí? Qual é o problema? Eu não vejo nenhum problema, eu não puno. E isso é, na verdade, um grande problema para a falta de eficácia do programa de compliance. Por quê? A partir do momento que lá no meu código de conduta tem algo que eu não vou, de fato, me preocupar, e eu não me preocupo, o que o trabalhador pode pensar? O que os destinatários daquele código de conduta podem pensar? Está lá no código de conduta, eles aceitam, não acontece nada, então, beleza.
Ah, então outras coisas que também estão lá no Código de Conduta, aquele Código de Conduta não vale muito não, que lá é só para inglês ver, né, como dizem por aí. É um compliance de fachada. E isso gera inefetividade do programa de compliance. Então, a gente só pode colocar algo no Código de Conduta que a gente efetivamente acredita e que a empresa vai punir, né, se existir alguma desobediência. E por isso, importante, muito importante a ponderação e a adequação àquele modelo de negócio. A gente não pode, né, estabelecer a mesma coisa que a gente faz numa oficina mecânica, que a gente vai aplicar um hospital. São realidades distintas. Se eu participo de licitações, minha realidade é distinta de quem não participa de licitações. Se eu sou uma empresa de tecnologia com número reduzido de funcionários, a minha realidade é distinta de uma pessoa, de uma empresa que trabalha com call center e que existem inúmeras pessoas trabalhando ali na sua unidade. Então, são riscos diferentes. E por isso a gente não pode copiar e colar modelo de programa de compliance. A gente tem que ter aquele programa mais adequado à minha realidade. E isso a gente vai fazer como? Com base na gestão de risco, na avaliação de risco. Mas aí, né, para a gente apresentar aqui esse nosso slide aqui, que resume muito bem os pilares do programa de compliance, o primeiro aspecto, e para mim o mais fundamental, é esse aí, por isso que ele está em destaque, que é o suporte da alta administração, né? Vocês vão ver que em compliance tem muitas expressões em inglês, né? Como o próprio compliance, né? O tal do tone from the top, né? Que o exemplo vem de cima, vem do topo, né? O tom vem de cima. O que isso quer dizer? Se eu, empresa, resolvo criar um programa de compliance, eu tenho que dar o exemplo. E eu tenho que dar o exemplo como? Acreditando no programa de compliance, fornecendo elementos financeiros para a estruturação do programa de compliance e me manifestando expressamente na conduta desse programa de compliance. Não adianta de nada, então, eu falar uma coisa e fazer outra. A gente fala muito daquela cultura, né, do walking the talk, né, que é a cultura do exemplo. Não é o faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não, é faça o que eu faço, porque o que eu estou fazendo está certo. Então, isso é muito importante. Não adianta de nada eu exigir que o trabalhador ele cumpra o seu horário se eu estou sonegando direitos trabalhistas mínimos para ele, se eu estou atrasando o salário, se eu não estou depositando fundo de garantia. Então, não adianta. Isso já é, né, um grande problema para a efetividade de um programa de compliance. Então, o exemplo, né, a empresa, a gestão da empresa, sejam sociedades anônimas, sejam empresas familiares, né, microempresas, pequenas empresas que pretendam implementar um programa de compliance, elas têm que dar o exemplo. Né? Então, o tone from the top, para mim, é o principal elemento dos programas de compliance. Aí a gente tem um viés de prevenção, que é a avaliação dos riscos. Como assim? Eu preciso saber quais riscos de descumprimento que eu tenho na minha área de atuação. Para isso, sobre o aspecto trabalhista, eu tenho que saber se tem convenção coletiva, se tem acordo coletivo, se tem sentença normativa, se tem alguma NR específica para a minha área de atividade, se tem alguma jurisprudência do TST vinculante ou já pacífica a respeito da minha área de atuação. Eu tenho que saber toda a legislação aplicável ao meu negócio para que eu já saiba quais são os riscos que eu tenho que evitar. E aí, a gente faz uma matriz de gestão de risco para saber aquilo que eu tenho que evitar de toda e qualquer forma. Alguns riscos que eu tenho que internalizar, que não tem como eu evitar. Por exemplo, adicional de periculosidade, a periculosidade para o frentista de posto de combustível. É um risco que eu tenho que internalizar, não tenho o que fazer. Né? Pelo estado atual da técnica, não tem como eu eliminar a periculosidade para o frentista, que ele trabalha lá em cima dos tanques de combustível. Não tem o que ser feito, e é um risco que eu tenho que internalizar. Agora, certos riscos eu tenho que combater ao máximo, como, por exemplo, assédio sexual. Isso não pode ser tolerado, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, aí, na minha matriz de gestão de riscos, eu vou ter que me preocupar com isso. Então, isso aqui é muito importante. Com base nesses riscos, eu vou fazer o quê? Eu vou elaborar minha política, meu código de ética, meu código de conduta. E focando naquilo que eu quero que não aconteça e estimulando aquilo que eu quero que aconteça. Então, vocês estão vendo que a gente está tudo aqui na prevenção, né? Lá no tripé a gente está na prevenção. Avaliação de risco é prevenção, política e código de conduta é prevenção. E aí a gente vai fazer o quê depois de estabelecer esse código de conduta?
A gente vai treinar, a gente vai comunicar, a gente vai efetivamente orientar os trabalhadores a respeito disso, os trabalhadores, aqueles que mantêm um relacionamento com a empresa. Por quê? Não adianta de nada, né, eu contratar um trabalhador e entregar para ele, ó, toma aqui o nosso código de conduta, ele vai levar para casa, vai jogar fora, vai deixar guardado numa gaveta lá. Não adianta, né? Treinamento é um pilar extremamente importante dos programas de compliance. Ele tem que ser feito de maneira efetiva, com linguajar o mais claro possível, tentando, com base em talvez storytelling, né? Contando histórias, teatro, desenho, tentando tornar aquele aprendizado menos doloroso, porque caso contrário, o trabalhador não vai prestar atenção, não vai entender. Eu dou um exemplo para vocês. Isso aqui, ó, não sei se vocês conhecem, isso aqui é um livro em caixinha. Aqui, ó, o nome dele, Exercícios de Compliance. O que é isso aqui? É um modelo de treinamento. Caiu tudo aqui. Deixa essa aí para o, como é que chama? Behind scenes aí, né? Para a gente, falhas de gravação. Não, que é isso? O que é isso aqui? É um modelo de treinamento, é tentando ensinar, tentando orientar as pessoas, os trabalhadores, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais suave, para que eles aprendam sem perceber que estão aprendendo. Mas eles vão saber, né, se pode ou não pode, o que eles devem fazer, o que eles devem evitar. Então, tudo isso é um foco no treinamento, na orientação. Porque se a conduta acontecer, a gente vai ter que prevenir. Né? A gente está prevenindo. A gente vai ter que fazer o quê? Se ela acontecer, a gente vai ter que detectar. E aí, como detecção, aí a gente já vai aqui seguindo a nossa linha, a gente tem os canais de denúncia. Canais de denúncia são muito importantes. Ah, como é feito um canal de denúncia? Um site na internet. Um site na internet é muito bom. Ah, tem empresas que adotam o modelo do e-mail. O modelo do e-mail não é tão adequado, porque pelo e-mail você consegue identificar o denunciante. O ideal é que seja opcional, que o denunciante ele se identifique ou não, porque alguns podem se sentir constrangidos em fazer a denúncia pelo fato de poderem ser identificados. Então, talvez criar um formulário no site que a pessoa faça a denúncia com a opção de se identificar ou não, pode ser uma boa. E assim, a maioria das denúncias, e tem estudo da KPMG sobre isso, levam a algo. Ou seja, por que uma empresa não tem um canal de denúncia? Se a maioria das denúncias levam a algo, né? Descobre algum desvio. Então, se a grande maioria descobrem desvios, tem que ter. Eu acho que a empresa, tendo ou não tendo programa de compliance, deveria ter um canal de denúncias, né? Da forma adequada. Existe, né? Tem uma aula, um modelo de canal de denúncia, com várias questões que podem ser discutidas, mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Além disso, a gente tem o monitoramento e auditoria, né, que é também muito importante. Auditoria trabalhista extremamente importante para evitar descumprimento. Eu verifico no dia a dia, meu trabalho é analisar documentos de empresas. E a gente percebe que muitas coisas passam aí sem ser percebidas. Um exemplo, fornecimento de EPI. Muitas empresas compram o EPI, fornecem o EPI e são condenados a pagar o adicional de insalubridade. Por quê? Porque não efetuam o registro correto do fornecimento do EPI. Vocês estão cansados de saber, não basta fornecer o EPI. Ele tem que ser comprovadamente suficiente para neutralização do agente insalubre. E essa comprovação se dá como? Certificado de aprovação. E aí não adianta, eu tenho que fornecer o EPI, fornecer com regularidade, eu tenho que fazer o controle da entrega, eu tenho que registrar o certificado de aprovação para a gente saber a validade. Então, aí é aquela questão, não adiantou de nada comprar. E fazendo uma auditoria documental trabalhista, a gente vai chegar, vai olhar facilmente, vai ver, ó, tem algo de errado, não está anotando CA, não tem assinatura no recibo de entrega, não está controlando, não está substituindo no prazo de validade. Então, assim, olhando, intervalo interjornadas, nossa, isso acontece muito, principalmente para trabalhador que sai de dia e volta à noite fazendo entregas. A violação das 11 horas. Está lá no registro de ponto mostrando que viola as 11 horas. E a empresa não faz nada. Por isso é importante que uma auditoria ela vai apontar. O que é o papel da auditoria? Apontar onde está errado. E aí, com base naquelas informações, a gente vai corrigir. O passivo trabalhista oculto é muito complicado. E um bom
uma boa auditoria interna ou externa pode evitar, pode diminuir muito isso. Inclusive, né, aí a gente tem que criar modelos que facilitem isso, que facilitem o monitoramento, né? Por exemplo, tem empresas que adotam um modelo de gestão de entrega de EPI eletrônico, né? A pessoa passa o crachá na catraca, avisa que o EPI está vencido. Isso é importante. Isso é um pensar em compliance, um pensar em conformidade. Além disso, a gente tem um outro pilar muito importante, que são as investigações, né? Existem investigações internas, que são aquelas feitas pela própria empresa. Existem investigações externas, em que se é contratada uma empresa especializada em investigação. Na minha opinião, esse é o modelo ideal, porque essa empresa terceirizada, ela não tem nenhum comprometimento, assim, ela não pode, a atuação dela, ela vai ser mais imparcial, a atuação dela vai ser menos invasiva, o risco de vazamentos vai ser maior, além dela ter um know-how, né, para isso, né? Então, a investigação, esse modelo é melhor, assim como canais de denúncia, tem canais de denúncias terceirizados, e o tratamento das denúncias nesses canais de denúncia terceirizados pode também ser mais adequado. Por que pode ser mais adequado? Imagine vocês, alguém está me denunciando, a denúncia chega para mim. Eu rasgo e jogo fora, né? Não. Talvez, né, aí, nessa contratação externa, já saiba, ó, denúncias desse setor que forem recebidas têm que ser orientadas para esse outro setor, para não, né, ocorrer esse risco, né, de alguém encobrir alguém. Então, também é importante. E a gente tem aqui, para a gente fechar esse nosso panorama, a avaliação de fornecedores, né, a chamada famosa due diligence. Eu sempre coloco nas minhas aulas um dominó, sabe aquele dominó que vai caindo? E eu falo que a questão do compliance é um circo virtuoso. Por que é um circo virtuoso? Imaginem vocês, lá na empresa de vocês, na empresa que vocês prestam consultoria, que vocês trabalham, vocês implementam um programa de compliance, faz tudo bonitinho, né? Fez avaliação de riscos, né? Fez pesquisa aí de clima organizacional, elaborou o código de conduta, divulgou o código de conduta, treinou todo mundo, treinamentos constantes, contínuos, estruturou o canal de denúncia lá, bacaninha, né? Estruturou, contratou uma empresa para investigação, passa por monitoramento, passa por auditorias periódicas. Você fez tudo isso. E aí, você vai terceirizar e vai contratar uma empresa que é um microempreendedor individual que tem 5 empregados. Você vai contratar uma oficina de costura que utiliza mão de obra escrava. Não dá, né? Você não pode, eu faço isso com meus empregados e eu ajo em conformidade. Com aqueles com os quais eu mantenho contato, eu não me preocupo. Não tem como. Antes, pelo menos, antes era a súmula 331 que falava que se fosse prestação de serviço, a empresa respondia subsidiariamente. Agora a gente tem a lei 3429 fala, né, que a contratante responde subsidiariamente, isso na contratação de serviço, pelas obrigações da contratada, as obrigações trabalhistas da contratada. Então, quando uma empresa estrutura um programa de compliance, ela vai começar a escolher melhor com quem ela contrata. E aí ela vai fazer, sim, e deve fazer essa avaliação de fornecedores. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês aqui na apresentação dos pilares dos programas de compliance. Mas para deixar vocês aí com um gostinho aí, né, de entender, né, esse novo olhar do compliance, eu trouxe para vocês aqui 2 questões práticas, só para vocês pensarem aí, né, e talvez ter um novo olhar sobre o cumprimento da legislação trabalhista, que eu penso que pode ser importante. Deixa eu passar aqui, então, para vocês verem. É um caso aí, né, um case, né, vamos falar bonito, um case aí para a gente analisar. Vamos lá. E uma empresa com 1.500 empregados, olha, não é uma empresa pequena, né, 1.500 empregados é uma empresa com um porte razoável. Há 3 turnos de trabalho. Em 2 turnos, há coincidência do trabalho com sábados. Então, 2 turnos coincide o trabalho com sábado. Joaquim, que já trabalha na empresa há 10 anos, ou seja, um funcionário antigo da empresa, sempre trabalhou nos 3 turnos. Ele rodava os turnos lá. Todavia, na última semana, Joaquim comunicou ao seu gestor imediato que, em razão de sua mudança de religião,
não poderá mais trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol no sábado. Por não ter havido adequação do seu horário de trabalho, o referido trabalhador já faltou ao seu trabalho por 3 oportunidades. Ou seja, ele mudou de religião e falou, ó, sinto muito, eu não posso trabalhar mais sábado. Falou para o gestor não fez nada, ele faltou, né? Porque ele acredita, né, na fé dele lá e ele faltou. Nesse contexto, aí a bola é com vocês aí. Você foi consultado ou consultada sobre a possibilidade de dispensa do trabalhador, seja por justa causa ou sem justa causa. Na sua opinião, quais seriam as condutas a serem adotadas pela empresa e quais os riscos? E aí, gente, o que vocês acham? A gente já estudou, já analisou que o horário está dentro do poder diretivo do empregador, jus variandi, ele pode variar. O empregado, a empresa não está, né, sujeita às vontades do empregado com relação ao horário de trabalho. Espera aí. Vamos pensar com o olhar de compliance? No olhar de compliance, a gente pensa em gestão de riscos. Ninguém faz compliance porque é bonzinho. Não. As empresas fazem compliance para não ser punidas, para não sofrer consequências, para não aumentar o seu passivo trabalhista. Por isso, empresas fazem compliance. Então, não. Então, vamos pensar com gestão de risco. Caramba! Ele era um bom funcionário. Justa causa, acho que não. Não vou aplicar a justa causa. 3 faltas consecutivas não caracterizaria ainda desídia no desempenho das funções. Eu ia falar, não, justa causa não. Mas dispensa motivada pode. Né? Direito potestativo, pagando a indenização de 40%, concedendo um aviso prévio ou indenizando um aviso prévio e pagando férias vencidas e proporcionais, 13º proporcional, pode mandar embora. Eu estudei isso, ele não tem estabilidade. Sim? Talvez não. Vocês já ouviram falar num tal de dever de acomodação razoável? Por que as empresas têm que contratar pessoas com deficiência? Por que a lei prevê cotas para deficientes? Por conta do dever de acomodação razoável, que determinadas minorias precisam ser integradas à sociedade, às empresas, né? Isso é uma questão social importante. E grupos religiosos minoritários também. E aí, a questão aqui, analisando com esse olhar de compliance, penso eu, que poderia se pensar que essa dispensa, mesmo imotivada, ela foi discriminatória. E esse trabalhador, ele pode, comprovando o que aconteceu, que ele comunicou ao gestor que mudou de religião, que poderia, e que foi dispensado como retaliação, e pediu uma indenização por danos morais. Poderia acontecer? Poderia, é um risco. Isso entraria na minha gestão de riscos. E eu procuraria evitar. E olha, a gente está tratando de uma empresa grande. Nesse dever de acomodação razoável, para ela tinha 3 turnos. O que custava ela deixar ele em 2 turnos com essa justificativa? Um bom trabalhador. Diferentemente, seria uma empresa que só tivesse ele. E ela funciona sábado, ele fala, não vou. Não vou, mas como é que eu faço? Eu sou um bar, eu funciono sábado. Quem que vai atender os clientes? Seria uma situação diferente. Então, só para vocês verem um olhar. Né? Eu não estou dizendo que está certo, está errado. Eu só quero mostrar para vocês um olhar com foco no compliance. E, para finalizar, eu trouxe mais um casinho aí para vocês, né? Para a gente ver, né, a importância aí da questão da gestão de riscos, né, com base nos programas de compliance. Vamos lá. Em determinada empresa, um funcionário chamado Roberto Roberval, que sempre trabalhou no setor de manutenção, após 3 anos de contrato, compareceu até o setor de RH, dizendo que mudou a sua orientação sexual, passando a adotar o nome de Rose Roberval. Além disso, disse que não se sentia mais confortável em fazer uso do banheiro masculino. Diante desse contexto, qual seria a postura que poderia ser adotada pela empresa, considerando os riscos trabalhistas? Primeira coisa, o nome. Nome social.
o trabalhador, a trabalhadora passou a adotar o nome social, se apresentou como tal para a empresa tem que observar o nome social, independentemente da modificação de documentação. Tem que observar. Ponto. Não tem discussão. Banheiro. E aí, como é que faz com relação aos sanitários? Ele se entende por mulher, que é utilizar o banheiro feminino. A empresa pode barrá-lo de utilizar o banheiro feminino? Não pode. Tem que franquear o uso, sim. Tem que franquear. Ah, mas as trabalhadoras que estão lá vão se sentir constrangidas, não vão gostar. Vamos pensar com compliance? Vamos pensar com olhar em compliance? Primeiro, qualquer empresa que adote uma política de compliance tem que orientar, tem que treinar, tem que adotar medidas no sentido de inclusão. Inclusão como? Orientando, treinando, explicando para a gente saber acolher, para que os trabalhadores saibam acolher a pessoa que é diferente, com questões de orientações sexuais diferentes. A sociedade é plural. E a empresa tem que preparar os trabalhadores para isso, para evitar, que aí para eles aquilo já seria natural, seja apresentando filmes, palestras, e aí já evitaria esse problema, né? Já evitaria aí essa questão. Outra medida, que é uma medida que implicaria em custos, né? Custos elevados, mas dependendo da situação, pode ser uma medida a ser adotada, principalmente para as empresas que estão sendo instituídas agora. A adoção de banheiros individuais. Banheiros individuais, masculinos e femininos, e a pessoa utiliza o banheiro que ela quiser. Que ela não vai, né, teoricamente, estar constrangendo ninguém. Né? Eu me entendo por mulher, eu posso utilizar o banheiro de mulher sem problema. Eu me entendo por homem, eu posso utilizar o banheiro de homem sem problema. O que não pode, e a gente acha que isso pode excluir, é banheiro unissex, ou banheiro universal, que você está criando um terceiro gênero, você está excluindo ainda mais a pessoa. Inclusive, a gente tem portaria do Ministério do Trabalho, né, do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho, no sentido de que tem que existir banheiros identificados, né, por sexo. Então, não é uma boa. Mas olha para vocês verem, né? Um olhar de compliance. Ah, muitos pensariam, não, dispensa, pronto, imotivada e está tudo resolvido. Está tudo resolvido? Isso pode ser presumido como discriminatória essa dispensa e pode sim existir um processo no futuro. E aí é um risco que a empresa vai correr. Eu não sei se compensa correr esse risco. Compete a vocês aí avaliarem e orientarem. Eu sempre falo, empreender é um risco. O complicado é você não saber qual risco que está correndo. O complicado é não saber o risco que está correndo. Ah, quer dispensar? Beleza, mas saiba o risco que está correndo. Você, né, empreender é gerir riscos. Bom, gente, eu gostaria primeiramente de agradecê-los. Mais uma vez, indico como bibliografia, quem quiser se aprofundar, a gente fez um livro com muitas perguntas e respostas. O nosso manual de compliance, né, eu coloquei esse bit.link aí, www.bit.ly/manual de compliance, vocês já vão direto para a página que comercializa o livro na editora Juspódio. Para quem não quiser, é só entrar na editora Juspódio, pesquisar Manual do Compliance Trabalhista, que vocês vão ter acesso aí. Lá tem todo o nosso índice, e no índice tem muitas perguntas e respostas, vocês vão ver, vocês vão achar bem interessante. E para finalizar, né, eu deixo essa fala aqui que é muito importante, que tem tudo a ver com compliance. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Bacana, gente? Mais uma vez, muito obrigado. Fico à disposição no meu Instagram, @professor Fabrício Lima, e parabenizo aí a organização do evento, que está sendo sensacional. Forte abraço a todos, muito obrigado.